secretários da Cefaz e da Ceplan vêm à Assembleia debater sobre os ajustes na Lei Orçamentária Anual que deve se adequar à reforma administrativa do governo. O Procurador-Geral de Justiça do Amazonas entrega na Assembleia o relatório de atividades do órgão e TCE apresenta a prestação de contas referente ao exercício de 2014. Após mobilização na cidade, professores apresentam reivindicações aos parlamentares. A Comissão de Transporte propõe a criação de um conselho estadual para tratar sobre o segmento. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. Os secretários da Cefaz e da Ceplan estiveram nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa reunidos com deputados para debater a lei orçamentária aprovada no ano passado. Os ajustes devem ocorrer para adequar a legislação à reforma administrativa do Executivo aprovada na Casa no início deste mês, que fez a fusão e extinguiu secretarias. 19 deputados, entre eles 2 de oposição, participaram da reunião com os secretários Afonso Lobo da Cefaz e Tomás Nogueira da Ceplan na presidência da Assembleia Legislativa. De acordo com o secretário de Fazenda, a reestruturação da máquina administrativa deve gerar uma economia anual de R$ 900 milhões. Com os ajustes fiscais previstos para ampliar a eficiência da máquina arrecadadora, a estimativa é que o governo do Amazonas alcance um volume de recursos superior a 1 bilhão em 12 meses, entre redução de gastos e aumento de arrecadação. A atividade econômica do Estado em janeiro da indústria foi 12% menor que em janeiro de 2014. E também a atividade comercial em torno de 4%. Isso resultou numa queda de arrecadação nos 2 primeiros meses da ordem de 7%. Em termos absolutos, essa queda dá em torno de R$ 108 milhões na arrecadação do Estado. Então, nós estamos trabalhando para ver se melhoramos a eficiência da arrecadação nesse primeiro semestre, para pelo menos empatarmos ao final de 2015. Tomás Nogueira, titular da Ceplan, explicou que os ajustes devem dar mais eficiência às ações do governo e aprofundar a capacidade do Estado de planejar e realizar investimentos, assegurando a qualidade e a ampliação dos serviços públicos. Nesse caso concreto, a minha preocupação é muito pequena, porque, na verdade, isso aqui é uma consequência lógica da alteração que foi feita da reforma administrativa, que essa casa aprovou. Ao ter aprovado, é necessário que os valores que estavam originalmente alocados a órgãos que foram fundidos, a órgãos que foram extintos, sejam destinados aos órgãos onde eles foram realocados. Então, isso é absolutamente técnico, não há uma mudança, de fundo na utilização do recurso do Estado. Por isso, eu presumo que nós tenhamos relativa facilidade na aprovação dessa matéria. Ao fim da reunião, o presidente do Poder Legislativo, Josué Neto, anunciou que os debates não apresentaram polêmica, mesmo entre os deputados de oposição. O projeto já está na casa desde o dia de ontem. Nós lamentamos que ele tem que obrigatoriamente tramitar em regime de urgência e o Estado tem que fazer com que esses recursos tenham esse novo segmento a partir do dia 31 de março. Nós não tivemos nenhum tipo de polêmica, principalmente com relação aos colegas de oposição, pelo contrário, os 2 colegas de oposição que estiveram presentes, o deputado Luiz Castro e a deputada Alessandra Campelo, compreenderam, entenderam, fizeram seus questionamentos. A matéria segue para novos debates nas comissões de Constituição e Justiça e Serviços Públicos. E a votação do projeto acontece amanhã, na sexta-feira, na reunião plenária. Os deputados estaduais se pronunciaram em apoio às reivindicações dos professores das redes municipal e estadual de ensino. Hoje, os profissionais de educação se mobilizaram para reivindicar melhorias salariais e a convocação dos aprovados em concurso público. O ponto de concentração foi a Arena da Amazônia e parte dos educadores veio para a Assembleia Legislativa. Aproximadamente 1.500 professores realizaram uma manifestação em frente à Arena da Amazônia para realizar uma série de reivindicações.
Dentre os pedidos estão o reajuste salarial de 20%, plano de saúde e a convocação dos aprovados do último concurso realizado pela SEDUC. Na Assembleia Legislativa, os deputados apoiaram as demandas dos professores. Outro dia, eu e o deputado Zé Ricardo recebemos uma comissão de concursados e, dentre eles, o primeiro colocado para lecionar a disciplina de Química. E nesse mesmo colégio estadual, Dom Pedro II, há turmas que não estão tendo aula de Química por falta de professor. E a SEDUC não pôde, não quis e não chamou nem sequer os primeiros colocados para as disciplinas onde há a maior carência de professores qualificados, que são Química, Física e Matemática. Ora, não é assim que nós vamos melhorar a qualidade da educação. Eu acho que os professores têm razão em se mobilizar, porque o governo do Estado tem uma série de pendências com a categoria, a questão salarial, tem o HTP, tem a questão da eleição dos gestores, tem a falta de transparência do Fundeb, tem o não chamamento de concursados, falta de professor em sala de aula e não chama concursados. Então existe uma pauta muito boa, correta, dos professores. Eu acho que eles têm toda a razão em se mobilizar, em paralisar, e deveria estar todo mundo unido. Eu até lamento, né, que ainda tem instituições que querem simplesmente conversar com o governo. Um governo que acaba não cumprindo e não garantindo o direito dos trabalhadores, que é inadmissível que professores não recebam tranquilamente auxílio alimentação, transporte e não tenham um plano de saúde. A deputada Alessandra Campelo apoia o movimento, mas também defende a negociação junto ao governo do Estado por meio das entidades de classe. Eu apoio principalmente a negociação que está sendo feita através do Sinteam. Eu sou a favor de que as entidades representativas, né, as que são eleitas pelos professores e que oficialmente representam, negociem. Mas qualquer manifestação feita nas ruas e que seja em defesa dos trabalhadores, obviamente, tem o nosso apoio. Mas eu acho que o mais relevante, o mais importante nesse momento é que iniciou-se uma pauta de negociação, na verdade, iniciou uma negociação sobre a pauta que os professores levaram ao governador. O deputado Cabo Maciel lembrou que a demora na convocação dos professores concursados afeta todo o Estado e citou o exemplo de Itacoatiara. Hoje, a Escola Deputado Vital de Mendonça, que é uma referência de escola pública no município, que já teve a conquista de vários projetos nos grandes órgãos do Estado e federal, e hoje essa escola, por um acordo dos alunos e dos professores, resolveram parar pelo um ato de represária à falta de professores. Eles têm um cronograma que foi elaborado com os professores, alunos e a comunidade, que esse cronograma já está prejudicado pela falta de professores. Uma parte dos professores que se manifestavam foi a Assembleia Legislativa. Segundo os professores, o movimento faz parte de um Dia Nacional de lutas pela melhoria da educação. Um grupo de representantes foi recebido pelo presidente da Comissão de Educação, deputado Dr. Gomes. E hoje é o Dia Nacional de Luta pela Educação. Nós somos defensores da educação pública, gratuita, de qualidade, para todos, laica, né? Então, o movimento está nesse contexto maior, que é o contexto nacional. E, além disso, nós estamos manifestando nosso descontentamento com os cortes brutais que a educação sofreu em nível nacional. Em nível local, nós temos uma pauta de reivindicações que tem a ver desde a valorização do magistério, com as condições de trabalho e também com os salários, né? E o plano de cargos, carreira e salário também, e as condições físicas das escolas que nós trabalhamos. Estamos demonstrando a vontade do governo em tratar este assunto a partir do momento em que recebemos aqui uma comissão dos professores que estão aí fazendo as suas reivindicações. E a comissão está cumprindo o seu papel, recebendo uma comissão, porque não dá para tratar de um assunto delicado e de uma grandeza como é este assunto que está sendo trazido agora. É para isso que existe o sistema representativo. As pessoas, os professores que aí fora estão, criam uma comissão e vieram aqui uma comissão de 6 pessoas e já recebi essa comissão para ouvir os seus anseios, os seus pleitos. Ainda segundo o parlamentar, a Assembleia Legislativa irá promover um debate sobre o Plano Estadual de Educação no dia 1º de abril e deve reunir 33 entidades ligadas ao setor para a elaboração de metas de melhoria da qualidade de ensino.
E segundo o levantamento oficial realizado pela SEDUC, 49 escolas públicas estaduais tiveram as aulas paralisadas por conta da ausência de 1.702 professores, afetando diretamente mais de 30 mil alunos. A SEDUC esclarece ainda que as negociações estão sendo realizadas com a representação legal e legítima da categoria dos trabalhadores da educação, que é o SINTEAN. Uma medida provisória em análise no Congresso Nacional pode ser a solução para as reivindicações salariais dos servidores da SUFRAMA. Caso aprovada, a medida vai equiparar os vencimentos dos profissionais a de outros cargos do funcionalismo federal. O deputado José Ricardo apoia a MP. Está prevista para a próxima semana a votação do relatório final da medida provisória número 660 de 2014. A MP trata originalmente do direito dos servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima de permanecerem nos quadros de pessoal da União. Porém, uma das emendas à proposta garante aos servidores da SUFRAMA uma série de melhorias salariais. O deputado José Ricardo apoia a medida e defende a valorização dos servidores públicos. Eu apoio a mobilização dos trabalhadores da SUFRAMA, já falei isso várias vezes, eu acho que é justo. Há uma questão realmente que nós precisamos equacionar. Os funcionários da SUFRAMA estão com um nível salarial extremamente baixo, comparado a outras funções semelhantes, em outros órgãos com funções semelhantes do governo federal. Então, eu acho que é justo. E lá no Congresso, a medida provisória, que está em discussão, e as emendas foram apresentadas no sentido de garantir esse diferencial, que eu acho que é correto. Em termos de impacto financeiro, eu não acredito que seja muito grande, porque o número de funcionários da SUFRAMA não é tão elevado, mas é justo. Nós precisamos resolver isso para garantir o funcionamento normal da SUFRAMA e não termos problemas nesse momento de crise. Nós não queremos que a SUFRAMA pare e, com isso, prejudique o polo industrial e comercial da Zona Franca de Manaus. Quase 40% dos aprovados no último concurso da SUFRAMA já pediram exoneração dos cargos por conta dos baixos salários. Os servidores planejam uma paralisação na próxima semana, caso a medida provisória não seja aprovada. Atualmente, a remuneração dos cargos de nível superior da SUFRAMA está na 190ª posição no quadro de funcionários da mesma qualificação na União. A presidente Dilma Rousseff sancionou com 2 vetos a lei que trata da fusão de partidos políticos. O dispositivo estabelece tempo mínimo de 5 anos de registro no TSE para que as legendas possam se unir. Na avaliação dos deputados Belarmino Lins, do PMDB, e Adjuta Afonso, do PP, a nova regra fortalece o princípio da fidelidade partidária. Atualmente existem no país mais de 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. A quantidade é tamanha que as siglas acabam comprometendo o acesso aos recursos do fundo partidário e ao horário eleitoral no rádio e na televisão. Para conseguir uma vaga pelo sistema proporcional eleitoral, os partidos chegam a se unir. Com o objetivo de organizar as siglas no país, foi criada a lei que dificulta a fusão de partidos. A matéria foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff na quarta-feira. O texto estabelece um período de 5 anos de registro no TSE para que as siglas possam se unir. Na avaliação dos deputados Belarmino Lins, do PMDB, e Adjuto Afonso, do PP, a nova regra fortalece o princípio da fidelidade partidária e traz um processo mais rigoroso da fusão dos partidos. Disciplina, inclusive coíbe mudanças de parlamentares de um partido para o outro, quer dizer, fortalece o princípio da fidelidade partidária. Eu acho importante isso, do ponto de vista para fixação e cumprimento daquelas metas que você plantou durante sua campanha com relação à conquista da preferência do voto e do seu mandato. Nós precisamos reforçar os partidos políticos, temos que cada vez mais, não se admite aí 28, 30 partidos, tem partidos lá no Congresso Nacional que estão se juntando para fazer lá 10 partidos para ter 20 deputados ou 10 senadores. Então, acho que não é por aí. É fortalecimento do partido, não possibilitando que haja essas fugas de partido, porque senão eu não tenho um compromisso com o meu partido se eu vejo uma brecha ali na frente. Então, acho que o aperfeiçoamento da democracia é isso.
A presidente Dilma Rousseff ainda vetou 2 trechos da lei que tratavam da migração de parlamentares e de registro de legendas criadas por fusões. Dilma argumentou que o Ministério da Justiça havia se manifestado contra o dispositivo por entender que a regra estava em desacordo com a Constituição. No primeiro veto do Executivo, o dispositivo retira da lei a possibilidade de que políticos com mandatos eleitos por outras legendas pudessem se filiar a outros sem perder o mandato. No segundo veto, trata do registro das siglas criadas por fusões no ofício do Distrito Federal. O artigo que ela vetou é justamente da possibilidade que deputados ou vereadores, parlamentar com mandato, tivessem, se houvesse uma fusão. Né? Então, se eu ficava aqui no meu partido, olha, estou bem à vontade, porque vai ter uma fusão ali de partido A com o partido B, e eu posso sair sem perder o mandato. Mas eu fui eleito pelo partido que eu estou. Né? Então, acho que ela foi correto isso aí, eu acho que não tem que dar essas brechas para os parlamentares. A nova regra já está disponível no Diário Oficial da União. A nova forma de cálculo dos juros da dívida dos estados com a União foi tema do pronunciamento do deputado Adilto Afonso. O parlamentar considera que a atual base de cálculo é injusta e que trazer os juros para uma taxa mais próxima à praticada no mercado pode proporcionar maior capacidade de investimento. O deputado Adilto Afonso destacou a aprovação pela Câmara Federal da troca de indexador das dívidas dos estados com a União, matéria que o Senado deverá examinar em regime de urgência. As unidades federativas atualmente pagam altos juros para a amortização das dívidas. Com a troca do indexador, que hoje gira em torno de 16%, para o IPCA ou outro índice que se aproxima de 4%, a situação será favorável aos estados para a realização de investimentos. Eu quero parabenizar o Congresso Nacional. Acho que o ministro Levi esteve ontem lá tentando fazer um acordo, mas isso tem que ser imediatamente implantado para alívio desses estados, desses municípios que têm essa dívida, essa conta pesada hoje nos seus orçamentos. A Unali já encabeçou um movimento para a discussão das dívidas dos estados, com a participação do deputado Adilto Afonso. Segundo ele, há estados que já pagaram de 3 a 4 vezes o valor total da dívida. Adilto encerrou seu pronunciamento informando que a dívida do Amazonas é pequena, mas que mesmo assim o novo indexador poderá proporcionar ganhos aos cidadãos. Deputados Luiz Castro, do PPS, e Abdala Frache, do PTN, criticam a decisão do juiz eleitoral Délcio Santos, que concedeu liminar pela não diplomação do novo prefeito de Coari. Para os parlamentares, trata-se de uma manobra do grupo político do ex-prefeito Adail Pinheiro. A polêmica foi tratada durante uma entrevista coletiva concedida na Aleã. O prefeito que ia ser diplomado no município de Coari nesta quarta-feira, Raimundo Magalhães, não escondia a frustração. Muito triste porque, assim, eu fiquei triste, mas Coari, a população de Coari pode ter certeza que ficaram mais tristes ainda. E eu tive a informação agora, né, nesse momento está tendo uma grande carreata lá em Coari, né, em manifestação a tudo isso que aconteceu, né. Magalhães é empresário do ramo de combustíveis em Coari, a 360 quilômetros de Manaus. E nas últimas eleições municipais perdeu para Adail Pinheiro, preso há mais de um ano em Manaus e condenado a 11 por corrupção e desvio de recursos. Antes de assumir a cadeira da prefeitura, o juiz eleitoral Délcio Luiz Santos suspendeu a diplomação de Magalhães. De acordo com a advogada de defesa, Maria Benigno, a ação do juiz não possui fundamento jurídico e vai recorrer. Toda decisão judicial, ela cabe recurso e, no caso, a decisão do Dr. Délcio é uma decisão monocrática, que a gente diz, ela é individual, então contra essa decisão cabe ainda um recurso aqui no TRE e isso nós já estamos providenciando. O deputado Abdala Frache suspeita que essa manobra para retardar a posse do prefeito seja para facilitar o desvio de recursos provenientes dos royalties do petróleo e gás. O certo seria que essas contas fossem bloqueadas até que se resolvesse esse imbróglio na justiça e o Raimundo Magalhães pudesse assumir. Senão, vocês podem ter convicção absoluta. No dia que ele tomar posse, daqui a uma semana ou 10 dias, esses 4 milhões vão ter evaporado dos cofres de Coari
e sem saber para onde, o que foi feito com isso. O deputado Luiz Castro vai além. Teme rebelião no município por parte de moradores que há anos querem mudança na prefeitura. Um risco de que aconteça uma tragédia, uma revolta e, ao mesmo tempo, impõe a lógica do criminoso no poder político, que é inadmissível. O criminoso deter o poder político quando a Justiça de Brasília determinou a posse do segundo colocado, que é o senhor Magalhães. É um absurdo. A Prefeitura de Quari possui na Justiça do Trabalho aproximadamente 15 milhões de reais em processos por pendências nos pagamentos dos funcionários públicos. Raimundo Magalhães, que ainda pretende assumir a cadeira de chefe do Executivo Municipal, disse que sua prioridade vai ser quitar esses débitos, além de atualizar o pagamento dos fornecedores de serviços. E você vai ver no próximo bloco. MPE entrega na Assembleia o relatório de atividades do ano passado e TCE apresenta a prestação de contas referente ao exercício de 2014. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Na manhã desta quinta-feira, o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Fábio Monteiro, entregou ao Poder Legislativo o relatório das atividades realizadas pelo órgão no ano passado. O chefe do MPE anunciou ainda concurso público para o segundo semestre deste ano. A apresentação do relatório anual do Ministério Público do Estado ao Poder Legislativo é previsto em lei. A sessão especial foi de autoria do presidente da Casa, deputado pelo PSD, Josué Neto. E estamos iniciando essa sessão especial em atenção ao que determina o inciso 49º do artigo 29 da Lei Complementar número 11 de 1993, onde o Procurador-Geral fará uma apresentação do relatório anual das atividades do Ministério Público a esse Poder Legislativo. O Procurador-Geral de Justiça do Estado iniciou lembrando que a maior parte do relatório apresentado é resultado ainda da gestão do promotor Francisco Cruz. Fábio Monteiro tomou posse na Procuradoria em outubro do mês passado. Um dos pontos abordados por Fábio Monteiro foi a ampliação do Ministério Público, como a criação da Promotoria de Iranduba. No Colégio de Procuradores de Justiça foram realizadas aproximadamente 80 atividades, entre resoluções, despachos, reuniões ordinárias e extraordinárias e processos. O procurador também citou a publicidade de despesas do órgão por meio do Portal da Transparência. Assim como nós exigimos que todos os órgãos divulguem seus dados e tornem público todos os seus atos, é óbvio que o Ministério Público não poderia fazer diferente. Então, me sinto muito feliz em continuar com essa dinâmica que o meu antecessor implementou e continuaremos fazendo, sem sombra de dúvida, todos os anos, e não só anualmente, mas sim todas as vezes que a Casa entender necessário alguma informação a mais do que nós já estamos prestando. O procurador também falou da ampliação dos serviços do órgão para o interior do Estado, e para isso um concurso público deve ser realizado no segundo semestre desse ano. Nós precisamos aumentar o número de vagas aqui na capital, então nós vamos instalar 20 novas vagas na capital, e aí, fazendo isso com as 12 que já temos para oferecer ao interior, o concurso será para 30, 35 vagas para o interior do Estado. A data, o segundo semestre, nós já estamos nos programando, evidentemente com todo o processo em andamento, para que no segundo semestre já tenhamos condição de fazer já o início da primeira fase. Paralelo a isso, também um concurso para oficial de promotoria, são servidores, são 75 vagas, para dotar todo o interior do Estado de servidores vinculados ao Ministério Público e não mais às prefeituras. O prefeito de Manaus em exercício, o vereador Yuki Barreto, falou da importância da prestação de contas e ressaltou uma cooperação técnica entre a Câmara de Manaus e a Defensoria e Ministério Público para uma fiscalização mais rigorosa das leis municipais.
esse tema de parceria ele é muito didático, porque passa uma resposta muito grande àqueles infratores das leis municipais que agora, tanto Defensoria como Câmara, como Prefeitura e Ministério Público estão irmanados num só objetivo, fazer cumprir leis municipais. Então hoje o Ministério Público cumpre seu papel importante de uma prática que é uma prática salutar. Prestar contas sempre é importante e isso harmoniza entre os poderes. Os deputados Bosco Saraiva, Platini Soares, Belarmino Lins, Luiz Castro, José Ricardo e Ricardo Nicolau acompanharam a apresentação do relatório. E hoje o TCE fez a entrega da prestação de contas do órgão. O documento foi recebido pelo presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, referente ao ano fiscal de 2014 e agora segue para a apreciação dos parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, e o vice-presidente, deputado Belarmino Lins, receberam na manhã desta quinta-feira a visita do presidente do Tribunal de Contas do Estado, TCE-AM, conselheiro Josué Filho, que entregou com 6 dias de antecedência a prestação de contas do órgão relativo ao ano de 2014 para apreciação. Eu vim entregar as contas do tribunal para a Assembleia, até porque é bom que se esclareça que aquele que cobra tem que dar o exemplo. É isso que eu estou tentando fazer, mesmo meu filho me concedendo a honra de presidir a Assembleia. E aproveitei o ensejo, onde o Executivo está fazendo o mesmo, e daqui a pouquinho o Ministério Público. O ato acontece em cumprimento aos artigos 127 da Constituição Estadual, 102 e 141 da Lei Orgânica do TCE e o 318 do Regimento Interno à Corte de Contas, que prevê o envio do relatório de atividades trimestral e anual com análise da evolução dos custos de controle e de sua eficiência, eficácia e economicidade. O documento do TCE com todas as receitas e despesas e o relatório do ano fiscal deverá ser analisado e votado pelos 24 deputados do Poder Legislativo. O conselheiro aproveitou a ocasião para lembrar que o prazo para a entrega das contas para análise do órgão é até 31 deste mês. Aos prefeitos, aos presidentes de Câmara, que ano passado foi 100% de entrega, ao presidente dos fundos de saúde e previdência, aos departamentos de águas e esgotos, que o tribunal aguarda todo dia, inclusive segunda e terça-feira até meia-noite. Quem não entregar os documentos dentro do período estipulado estará sujeito à multa. Durante a primeira reunião da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa, os deputados debateram sobre políticas públicas voltadas para a capital. A criação de um conselho estadual e melhorias para o transporte aquaviário também estiveram em pauta. Debater políticas públicas voltadas ao segmento do transporte, trânsito e mobilidade em todo o Amazonas. Esse é o objetivo da comissão parlamentar instaurada na Assembleia Legislativa sobre o tema. Durante a primeira reunião na 18ª legislatura, a pauta discutida pelos membros teve como foco atividades voltadas a municiar os deputados de dados que, posteriormente, servirão para buscar o diálogo junto ao Executivo para implantar melhorias no sistema. O deputado Dermilson Chagas destacou a importância de organizar o transporte aquaviário no Amazonas, estado detentor de boa parte da maior bacia hidrográfica do mundo. Outro ponto abordado pelos deputados durante a reunião foi a criação de um conselho estadual voltado a discutir estratégias ao segmento. É uma boa ideia, a gente pode discutir junto com as empresas de transporte de cargas aquaviárias, né? Nós temos aí várias empresas grandes, questões polêmicas que vão ser abertas também, né? Que precisa ser discutida no nosso estado. Existe a questão de balejamento de rios, né? Existe a questão como é a construção das embarcações. Então são muitas coisas que nós queremos aí discutir e propor uma visão melhor para o nosso estado. Para o presidente da comissão, o deputado Vanderlei Dallas, do PMDB, a Assembleia Legislativa faz jus à discussão da mobilidade urbana da capital. O sistema, além de se utilizar de verbas do governo do estado, é o maior e mais complexo em todo o Amazonas. Para o parlamentar, a solução em transporte em Manaus passa por uma integração de todos os entes públicos. Eu tenho responsabilidade com o povo de Manaus. E sobre a mobilidade urbana, como presidente da Comissão de Transporte da Assembleia,
é muito pertinente que nós tenhamos que conhecer. Por exemplo, o estudo que foi feito para o faixa azul, o projeto que foi feito para a ciclovia, que fizemos um requerimento pedindo, e vamos querer ter ele na mão até para discutirmos, não para botarmos algum empecilho para o prefeito, e sim para trazermos algum tipo de opinião, alguma ajuda, alguma ideia para melhorar para o próprio povo. Os requerimentos provenientes da reunião da Comissão de Transporte serão apreciados pelos demais parlamentares no plenário Rui Araújo. O deputado Adjunto Afonso destacou os avanços obtidos pela Cigás com a expansão da rede de abastecimento. Segundo o parlamentar, a casa precisa rever decisões tomadas no passado a respeito da companhia. A Cigás inaugurou na última quarta-feira 3 novos postos de abastecimento de gás veicular, permitindo a ampliação da frota automotiva que se utiliza desse combustível, fornecido pelo Polo de Gás Natural de Coari. O deputado Adjunto Afonso, presidente da Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Estadual, destacou o crescimento da empresa e lembrou que, anteriormente, a Assembleia havia aprovado a transparência da Cigás para iniciativa privada, mas que agora o cenário é outro. Anteriormente, esta casa aqui, inclusive, havia aprovado a venda da Cigás, para transferência da Cigás para iniciativa privada, e o que se viu ontem, certamente, com a inauguração desses postos, não é mais isso. Certamente, a Cigás hoje vai ser uma empresa rentável para o estado do Amazonas. Adjunto apresentou requerimento para que o presidente da Cigás, Lino Chícharo, compareça ao parlamento para mostrar os avanços e propostas da empresa. A decisão do juiz de Maués, que proibiu a comercialização de linhas telefônicas móveis ou de dados pela operadora Vivo, foi tema do pronunciamento do deputado PMDBista Vanderlei Dallas. O parlamentar considera que o serviço prejudica os cidadãos do Amazonas e que a decisão pode ser um avanço em favor do consumidor. O juiz da primeira vara de Maués, Jorcenildo Dourado do Nascimento, determinou a proibição da comercialização ou habilitação de novas linhas telefônicas, bem como portabilidade de linhas com o DDD 92 pela operadora Vivo SA. A justificativa do magistrado é a má prestação dos serviços de telefonia e internet móvel em Maués, a 286 quilômetros de Manaus. Todos os municípios com o DDD 92, 24 ao todo, incluindo a capital, devem ser atingidos com a decisão, que foi concedida em ação civil pública ajuizada em conjunto pela Defensoria e pelo Ministério Público do Amazonas. O deputado Vanderlei Dallas destacou a decisão judicial como favorável às relações de consumo. Mas a gente vê que sempre estas empresas elas tentam ludibriar. Todos nós temos consciência, deputado Carlos Alberto, e eu tenho certeza que cada um dos deputados que aqui estão e as milhares de pessoas que nos escutam pela TV, nos veem e pela rádio Assembleia, sabem que até 2 meses atrás tinha os planos, por exemplo, que você comprava de 40 a 50 reais e a pessoa usava o mês todinho a internet. Hoje, com esse mesmo plano, dura-se apenas 1 semana. Em caso de descumprimento da decisão, a Vivo será multada em R$50 mil por cada linha habilitada. As operadoras Vivo e TIM deverão, em 60 dias, apresentar o projeto de ampliação da rede na cidade de Maués, aprovado pela Anatel, sob pena de multa diária de R$300 mil. E deverão, no prazo de 120 dias, passar a prestar os serviços de telefonia e internet móvel na cidade de Maués, dentro das normas técnicas da Anatel, sob pena de multa diária de R$100 mil. O magistrado determinou ainda ao Procon e à Anatel que fiscalizem a venda e a habilitação de novas linhas pela Vivo, a contar da ciência da decisão. Vanderlei Dallas lembrou que 18 assembleias legislativas do Brasil realizaram CPIs da telefonia, devido às péssimas condições de prestação do serviço. Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa reúne profissionais e acadêmicos para construir um calendário de eventos que promovam o turismo na região. O deputado Francisco Souza presidiu o debate. O setor turístico do estado recebeu até novembro do ano passado aproximadamente 1 milhão de visitantes, um crescimento de 15% em relação a 2013, segundo a empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour.
O fluxo registrado foi estimulado principalmente pela Copa do Mundo, que durante os jogos realizados em Manaus, gerou receita para o estado, dando um up em serviços como hotelaria, bares e restaurantes. No período pós-Copa, o desafio de empresários do setor foi manter a demanda de visitantes no estado. Na tentativa de amenizar as dificuldades, o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, deputado Francisco Souza, do PSC, reuniu turismólogos e acadêmicos dos cursos de turismo de várias universidades de Manaus para desenvolver um calendário de eventos que promova o turismo no Amazonas. Está sendo bem aceito, que foi proposto pela mesa, pelos coordenadores de curso, já encontrou guarida com os representantes de sala de aula. Eu creio que aqui nenhum projeto vai ser derrubado, todos serão aprovados, a pauta está muito boa e o mais importante, há um estímulo, está patente realmente o desejo, o interesse de discutir o assunto e isso nos fortalece, nos motiva e eu creio que estamos ganhando muito. Durante a reunião foram apresentadas algumas propostas que, de acordo com Francisco Souza, serão aderidas pela comissão. Uma das iniciativas foi a criação e o lançamento do Guia Turístico das Catedrais de Manaus, proposta pelos acadêmicos do curso de turismo da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. A ideia é criar um livreto com orientações de passeio coordenado nos prédios das igrejas históricas da capital. Outra proposta apresentada, desta vez pelo Centro Universitário do Norte, foi a criação de um evento para premiar iniciativas empreendedoras na área turística, de modo a alavancar a economia local. O evento já ganhou o nome, Troféu Amigos do Turismo. Já para o coordenador do curso de turismo da Universidade Newton Lins, Hamilton Muratori, ainda é preciso um maior empenho do poder público em aproveitar especialistas do setor para administrar o potencial turístico que a região possui. Então, hoje nós já temos nos órgãos públicos, já estão, na verdade, tomando alguma consciência e já estão favorecendo graduados na área de turismo para exercer funções dentro do turismo. Mas ainda é um número muito pequeno, muito restrito. Em qualquer circunstância, aquele que não é qualificado, não precisa ser na área de turismo, pode ser em qualquer área. Se você colocar um comunicador na área de economia, provavelmente ele vai se atrapalhar e ele não vai ter as condições necessárias para poder desenvolver, fazer com que aquela função dele seja real. No turismo acontece da mesma forma. O impacto existe, evidentemente, porque por menos que se envolva, por menos que se disponibilize recursos, o recurso vai ser mal empregado. Deputado Orlando Cidade denuncia o presidente da Câmara de Manacapuru por perseguição política e Comissão de Defesa do Consumidor da Alean capacita vereadores. Veja no resumo de notícias. Deputado Orlando Cidade apresentou uma moção de repúdio ao presidente da Câmara Municipal de Manacapuru, vereador Francisco Bezerra. Segundo o deputado, o parlamentar está abusando das prerrogativas políticas para perseguir adversários, fazendo referência ao vereador Zeca Furtado, que foi impedido de se pronunciar na tribuna de Manacapuru. Isso está sendo denunciado, apresentamos hoje uma moção de repúdio aqui pela Assembleia Legislativa para que seja encaminhado à Câmara Municipal, ao Poder Executivo, Judiciário e ao Ministério Público lá do município de Manacapuru, que não vamos mais poder conviver com essa arbitrariedade, com este afronto à Constituição brasileira, à lei orgânica do município de Manacapuru. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia deu início à capacitação dos vereadores de Itapiranga e Urucará. De acordo com o presidente da comissão, deputado Abdallah Frache, os vereadores recebem orientações sobre o funcionamento administrativo, atendimento ao público e assistência jurídica. Durante sessão plenária, o deputado Dermilson Chagas discursou sobre o lançamento da usina Flex, o etanol da batata doce, pela Universidade Federal de Tocantins, em Palmas. De acordo com o parlamentar, esse projeto poderia ser implantado no Amazonas. O presidente da Comissão de Cultura da Alean, deputado Bosco Saraiva, apresentou um projeto de lei que torna o quilombo urbano do Barranco de São Benedito em patrimônio cultural e imaterial do Estado. A iniciativa foi encaminhada à mesa diretora da Casa.
Deputado Platini Soares discursou em plenário sobre a confirmação da promoção de 2.330 praças da Polícia e Bombeiros Militares do Amazonas no próximo dia 21 de abril, conforme estabelece a Lei de Carreira número 4.044 de junho de 2014. O parlamentar destacou a iniciativa do governo do estado por meio do Comando Geral da PM. Confira agora o que foi destaque no Além Notícias de hoje. Secretários da Fazenda e da CEPLAN vêm à Assembleia tratar sobre os ajustes na Lei Orçamentária Anual. Procurador-Geral de Justiça do Amazonas entrega na Assembleia o relatório de atividades do órgão e TCE apresenta a prestação de contas referente ao exercício de 2014. Após mobilização na cidade, professores apresentam reivindicações aos parlamentares. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.